Agora vamos falar sobre um medicamento chamado bupropiona. O que é esse medicamento? Para que serve? Como funciona? Quais principais efeitos colaterais? O que esperar dele? O que não esperar dele? Vamos lá! A bupropiona é um medicamento que também pode ser utilizado no transtorno bipolar. É um medicamento que é um antidepressivo. Bupropiona é um tipo de antidepressivo. É um antidepressivo especial, diferente dos outros antidepressivos. Por quê? Porque ele tem um modo de agir diferente. Bupropiona, ele aumenta 2 tipos de neurotransmissores no seu cérebro. Lembra o que é um neurotransmissor? Neurotransmissor é um mensageiro, é um carteiro. Então, o seu cérebro é feito de células, chamada de neurônios, né? Então, tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui. Eles precisam se comunicar de alguma maneira. Para se comunicarem, não tem WhatsApp entre neurônios, eles mandam um mensageiro, é o neurotransmissor, então é um mensageiro do cérebro. E aí a gente tem vários mensageiros, vários neurotransmissores que você já deve ter ouvido falar: dopamina, noradrenalina, serotonina, glutamato, GABA e por aí vai. No caso da bupropiona, ela atua aumentando 2 tipos de neurotransmissores no cérebro, noradrenalina e dopamina. E aqui a gente tem uma questão interessantíssima, porque olha só, aqui que ela já começa a ser um antidepressivo diferentão, porque a maioria dos outros antidepressivos que você vai ouvir falar por aí, ou só aumenta a serotonina, ou só aumenta a serotonina e noradrenalina, ou às vezes serotonina, noradrenalina e dopamina. Porém, olha que perfil interessante da bupropiona. Ela aumenta mais noradrenalina e dopamina. Isso é meio raro de acontecer nos medicamentos. Por isso, a bupropiona já começa a ser meio diferentona logo de cara. E isso vai se refletir em efeitos colaterais diferentes de outros tipos de antidepressivos, porque ela age de maneira diferente. Então, quando alguém tem a prescrição de bupropiona, vão existir várias marcas que ele pode adquirir, ou várias marcas que o médico pode indicar. A referência, que é o Elbutrin, vai ter também medicamentos como Zetron, Bupium, Bup e por aí vai. São várias e várias marcas possíveis. Em geral, a dose vai variar entre 150 e 300 mg. O medicamento vem em uma cápsula. Algumas vezes o médico pode chegar até 450 mg, mas isso já é exceção. Vai ficar de 150 a 300 mg. Por que, Renato? Por que é exceção? Aqui é interessante de você saber sobre a história da bupropiona, que é a seguinte: antigamente passava-se altas doses de bupropiona e o que descobriram é que a bupropiona pode induzir crises convulsivas quando utilizada em altas doses. Depois que perceberam isso ao longo dos anos, é que passou-se a prescrever apenas 300 mg por dia, não subindo além dessa dose. Então, hoje em dia, o que você tem é a prescrição de bupropiona até 300 mg por dia, raramente 450 mg, para evitar esse efeito colateral que eram as crises convulsivas e que acontecem muito mais quando está com doses altas. Quando você usa dose abaixo ou 300 mg ou abaixo disso, é raríssimo de acontecer e de você ver isso. E quais são as indicações da bupropiona? Ela tem indicação, obviamente, para depressão, tanto a depressão não bipolar quanto a depressão bipolar. Mas é claro que quando estamos falando de depressão bipolar, o que estamos falando é de uma depressão que usa a bupropiona, mas usa também um estabilizador de humor junto. Ela não é utilizada sozinha, ela usa-se também estabilizador de humor junto. E ela aparece, por exemplo, em protocolos internacionais, como o CAMAT, que é um protocolo canadense. Ela aparece lá como um medicamento auxiliar. Lembra quando eu estou falando de tratamento adjunto, tratamento auxiliar? Eu estou falando como se fosse o Robin do Batman e Robin, né? Ele não é o ator principal, mas ele está lá para ajudar. Essa seria a função
no transtorno bipolar. Além disso, a bupropiona ela pode ser indicada para ajudar no tratamento para parar de fumar. Então, ela tem também essa indicação para ajudar a parar de fumar. Além disso, algumas pessoas podem utilizar a bupropiona para tentar retirar o efeito colateral de falta de libido de um outro antidepressivo. Como assim, Renato? Como que funciona isso? É basicamente assim. Muitos antidepressivos dão falta de libido, tem alteração sexual. Ou a pessoa não consegue chegar no orgasmo, ou tem retardo ejaculatório, ou perde o desejo sexual. Algumas vezes, quando isso acontece, o médico pode colocar a bupropiona junto para tentar melhorar essa falta de libido ou essa alteração sexual utilizando-se a bupropiona. Nos Estados Unidos, a bupropiona é um dos antidepressivos mais prescritos. O pessoal prescreve muito nos Estados Unidos, os médicos de lá. Por que prescrevem tanto nos Estados Unidos? Pelo perfil de efeito colateral da bupropiona, que é muito diferente. Sabe como ele é diferente? Ele não causa alteração de libido, ou seja, não causa alteração sexual. Isso é diferente dos outros antidepressivos. Ele não causa aumento de apetite ou ganho de peso, porque ele é até mesmo utilizado por alguns médicos no tratamento auxiliar para perda de peso, porque ele pode retirar o apetite, é um dos efeitos colaterais possíveis que ele pode ter. Além disso, a bupropiona não dá sonolência. Tanto é que ela precisa ser tomada pela manhã, porque se a pessoa toma ela mais tarde, o que acontece é que bagunça o sono dela, porque é um medicamento ativador. É um medicamento ativador. Então ele estimula, não dá para tomar à noite, por exemplo. Mas e aí, tudo são flores? Não existe efeito colateral com a bupropiona? É óbvio que existem efeitos colaterais com a bupropiona. Qualquer medicamento é assim, qualquer medicamento você faz um balanço. Você faz um balanço entre benefícios e custos e efeitos colaterais, né? Quais são os principais efeitos colaterais que podem acontecer quando alguém utiliza a bupropiona? Principalmente no início, pode dar tremor, pode dar náuseas. Algumas pessoas têm dor de cabeça, por exemplo. Algumas pessoas podem ter insônia, porque é um medicamento ativador e, consequentemente, pode dar insônia. Algumas pessoas podem levar a virada maníaca, mas esse é um risco de todo antidepressivo quando você coloca no transtorno bipolar. Por isso que antidepressivo no transtorno bipolar até pode ser utilizado desde que acompanhado de um estabilizador de humor. Pode dar também boca seca, perda de peso, falta de apetite. São efeitos colaterais possíveis, porém não comuns de acontecer. E a maioria desses efeitos colaterais passa com o tempo. Em geral, de 1 a 2 semanas já melhora esses efeitos colaterais. Então, quando estamos falando da bupropiona, é importante também conhecer que ela faz algo. Ela inibe uma daquelas portas lá no fígado, uma daquelas enzimas lá no fígado, chamada de 2D6. Como ela inibe, ela fecha um pouco essa porta 2D6, alguns medicamentos que também utilizam a mesma porta podem ter o seu nível no sangue alterados. Isso é comum. O seu médico vai saber quais são esses medicamentos que podem alterar ao inibir essa porta 2D6. Como eu sempre digo, não tem problema que isso aconteça. O problema é quando a gente não sabe que isso acontece. E aí vai colocar outros medicamentos e acaba que dá interação. E eu não sei o que é que está acontecendo ali no meu corpo. Muito cuidado toda vez que for colocar medicamento novo, seja um antibiótico, um analgésico, qualquer tipo de questão como essa, sempre é bom olhar se existe interação medicamentosa ou não, ou perguntar para o seu médico se existe essa interação medicamentosa entre o novo medicamento que está entrando e o antigo que você já está usando. Pelo perfil da bupropiona, é muito comum de você ver ela ser prescrita para pessoas que estão com a depressão, que é aquele tipo de depressão muito sem energia, muito apática. É comum de ver a bupropiona ser prescrita por pessoas que estão com a depressão, mas têm muito medo de ganhar peso, ou para pessoas que se preocupam muito com o efeito colateral de piora
da libido ou alguma alteração sexual. Bupropiona tem seu lugar no tratamento para o transtorno bipolar, porém deve ser utilizado com cautela, lembrando sempre que nunca mexa no seu medicamento, não altere dose, não altere o medicamento sem conversar com o seu médico. Isso precisa ser uma parceria, a prescrição médica sempre precisa ser respeitada e você precisa sempre falar com o seu médico sobre tudo isso, sobre quais efeitos colaterais, quais benefícios, que você percebe que tem te feito bem, aquilo que você acha que não tem feito bem para você. Então é uma parceria entre médico e você que está utilizando o medicamento.